Cientistas ajustaram o chamado relógio do fim do juízo final, que simboliza o quanto a humanidade está perto da destruição, para 85 segundos da meia-noite. Essa é a marca mais próxima do fim dos tempos já registrada. Quem tem os detalhes pra gente é o Paulo Edson Fiore. O boletim dos cientistas atômicos anunciou que o relógio do juízo final foi ajustado e agora marca 85 segundos para a meia-noite. Também conhecido como relógio do apocalipse, ele mede simbolicamente a iminência do fim do mundo. Com a atualização, o planeta está mais perto da catástrofe final como nunca. O anúncio ocorre em meio a tensões globais causadas sobretudo por medidas do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que mudou a ordem mundial. Daniel Rose, membro do Boletim dos Cientistas Atômicos, disse que, em vez de aceitarem esse alerta, os países se tornaram ainda mais agressivos, hostis e nacionalistas. Os conflitos se intensificaram em 2025, com operações militares envolvendo estados com armas nucleares. O último tratado que regulamenta os estoques de armas nucleares entre Washington e Moscou expira na próxima semana. Pela primeira vez em mais de meio século, não haverá nada que impeça uma corrida armamentista nuclear descontrolada. O Boletim dos Cientistas Atômicos, fundado por Albert Einstein, Robert Oppenheimer e outros cientistas nucleares da Universidade de Chicago, inicialmente definiu o relógio do juízo final para 7 minutos para a meia-noite em 1947. No ano passado, ele também se aproximou, mas apenas por 1 segundo, em meio a expectativas cautelosas após as promessas do recém-impossado presidente Trump de buscar a paz. O mundo segura o fôlego enquanto os ponteiros do relógio do juízo final parecem avançar em direção ao Oriente Médio. O que começou como uma guerra de sombras, travada nos bastidores e no ciberespaço, agora emerge para a luz do sol. Irã, Israel e Estados Unidos. Um triângulo de tensões que pode redesenhar as fronteiras do século XXI. Não se trata apenas de território, mas de uma luta pelo domínio absoluto de uma das regiões mais voláteis do planeta. O céu de Israel, antes protegido por um silêncio vigilante, agora é o palco de uma sinfonia de interceptações e fogo. O Domo de Ferro, a maravilha tecnológica de Israel, enfrenta seu teste mais severo contra enxames de drones e mísseis. Enquanto isso, nas profundezas das montanhas de Zagros, o Irã guarda segredos que o mundo teme descobrir. Bases subterrâneas, conhecidas como cidades de mísseis, abrigam um arsenal capaz de atingir qualquer alvo a milhares de quilômetros. A rivalidade entre Teherã e Tel Aviv não é nova, mas o nível de agressividade atual não tem precedentes. Para Israel, um Irã nuclear é uma ameaça existencial que não pode ser tolerada sob nenhuma circunstância. Para o Irã, a presença de Israel e a influência dos Estados Unidos são as barreiras para sua hegemonia regional. E no meio disso, os Estados Unidos posicionam seus grupos de ataque de porta-aviões como sentinelas de aço no Mar Arábico. Um único erro de cálculo, um único gatilho puxado por nervosismo pode desencadear uma reação em cadeia global. Mísseis hipersônicos iranianos prometem atravessar as defesas mais sofisticadas em questão de minutos. O mundo observa os vídeos de luzes cruzando o céu de Jerusalém, perguntando-se se este é o início da Terceira Guerra Mundial. A guerra moderna não é feita apenas de soldados, mas de algoritmos, satélites e inteligência artificial. Ciberataques invisíveis paralisam infraestruturas, desligando luzes e comunicações antes mesmo do primeiro disparo. O Mossad, o lendário serviço secreto de Israel, opera nas sombras de Teherã em uma caça constante a cientistas e planos militares. O Irã responde com sua vasta rede de aliados, criando um anel de fogo que cerca seus inimigos. O Estreito de Hormuz, a garganta do suprimento de petróleo mundial, pode ser fechado a qualquer momento, implodindo a economia global. Cada vez que um drone iraniano Shahed cruza a fronteira, o preço do barril de petróleo dispara em Nova York e Londres. A tensão é sentida nos bunkers de comando, onde generais observam mapas digitais em tempo real. Washington tenta equilibrar a diplomacia com a demonstração de força bruta, enviando bombardeiros B-52 para patrulhas de longo alcance.
Mas o Irã de hoje não é o mesmo de décadas atrás. Sua tecnologia de drones mudou a face da guerra assimétrica. Pequenos dispositivos de baixo custo agora podem desafiar aviões de caça de 100 milhões de dólares. A defesa aérea de Israel, composta pelos sistemas Arrow e David Sling, trabalha no limite da capacidade computacional. O som das sirenes em Tel Aviv tornou-se a trilha sonora de uma geração que vive sob a ameaça constante do céu. Enquanto o mundo discute sanções, o urânio continua a ser enriquecido em centrífugas escondidas sob camadas de concreto armado. A linha vermelha de Israel foi traçada, mas o Irã parece determinado a testar até onde essa linha pode esticar. Ataques de precisão contra consulados e generais transformaram a guerra de proximidade em um confronto direto e perigoso. Pela primeira vez, mísseis lançados diretamente do solo iraniano cruzaram o espaço aéreo de várias nações para atingir solo israelense. O impacto não foi apenas físico, mas psicológico. O tabu do ataque direto foi quebrado para sempre. Os Estados Unidos sabem que um conflito total sugaria suas forças para um pântano do qual levaria décadas para sair. Mas o compromisso com a segurança de Israel é uma pedra angular da política externa americana há quase um século. A Rússia e a China observam de perto, prontos para preencher o vácuo de poder se o caos se instalar. O apoio russo aos sistemas de defesa iranianos cria um escudo difícil de penetrar para os caças F-35 de Israel. A tecnologia de furtividade americana enfrenta os radares de última geração em um jogo de gato e rato eletrônico. Nas redes sociais, a guerra de informação é tão brutal quanto o campo de batalha, com propagandas e vídeos falsos circulando em segundos. A população civil de ambos os lados vive em um estado de ansiedade perpétua, com aplicativos de alerta soando a cada hora. Hospitais subterrâneos em Israel estão prontos para receber milhares de feridos em caso de saturação de mísseis. Em Teherã, exercícios de defesa civil preparam a população para o que parece ser um bombardeio inevitável. O mundo se pergunta, quem dará o próximo passo na escada da escalada? O ataque de retaliação de Israel é planejado com precisão cirúrgica para enviar uma mensagem sem causar uma guerra total. Mas o olho por olho no Oriente Médio raramente termina em um aperto de mãos. A diplomacia secreta em Omã e no Catar tenta encontrar uma saída de emergência antes que o incêndio se espalhe. Líderes mundiais fazem chamadas de emergência nas madrugadas implorando por contenção. Mas a honra e a sobrevivência política muitas vezes superam a lógica da paz. As baterias de mísseis Patriot estão em alerta máximo em todas as bases americanas na região. O deserto, que já viu tantas guerras, prepara-se para o que pode ser o conflito mais tecnológico de sua história. A fumaça preta de explosões em instalações militares é o sinal de que a diplomacia falhou. O que acontece quando o país com o exército mais avançado do mundo enfrenta o país com a maior rede de milícias do mundo? A resposta é um conflito fragmentado, violento e impossível de prever. Satélites de reconhecimento capturam cada movimento de tropas, cada carregamento de mísseis, cada suspiro dos centros de comando. A inteligência humana é filtrada por máquinas para tentar prever o próximo alvo antes que ele seja atingido. Mas na guerra, o fator humano, o medo, o orgulho e a vingança ainda é o elemento mais instável. O Irã afirma que sua paciência estratégica chegou ao fim. Israel afirma que sua mão está sobre o punho da espada. E os Estados Unidos afirmam que defenderão seus interesses a qualquer custo. O palco está montado, as luzes estão acesas e o mundo assiste aterrorizado ao desenrolar do primeiro ato. O destino de milhões depende agora de decisões tomadas em salas escuras por homens que não podem recuar. Se o conflito escalar para uma guerra total, a primeira vítima será a estabilidade de toda a economia global. O Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo mundial, transformaria-se em um campo minado impossível de navegar. O fechamento dessa artéria faria o preço da energia dobrar da noite para o dia, causando colapsos em mercados distantes. Mas o perigo real reside no que chamam de opção de sanção, o arsenal nuclear não declarado de Israel. Especialistas acreditam que se a sobrevivência do Estado estiver em jogo, Tel Aviv não hesitaria em usar sua força máxima.
Do outro lado, o Irã possui o Eixo da Resistência, uma rede de milícias espalhadas pelo Líbano, Iraque e Iêmen. Isso significa que a guerra não ficaria restrita a 2 países. Ela se espalharia como um incêndio por todo o Levante. Milhares de mísseis do Hezbollah seriam lançados do sul do Líbano tentando saturar o Domo de Ferro até o colapso. Os Estados Unidos seriam forçados a usar seus destroyers de classe Arleigh Burke para interceptar ameaças em pleno mar. A guerra eletrônica atingiria níveis nunca vistos, com satélites de GPS sendo cegados e comunicações globais sofrendo interferências. O espaço sideral se tornaria o novo campo de batalha, com potências tentando destruir as orelhas e olhos uns dos outros. Mísseis balísticos intercontinentais cruzariam a atmosfera, não apenas carregando explosivos, mas mensagens de destruição mútua. Mas por trás do metal e da tecnologia, há uma luta milenar por identidade e fé que nenhum tratado parece resolver. A retórica de Teherã sobre a aparição do Mahdi e a visão messiânica de alguns grupos cria um clima de destino inevitável. Enquanto isso, a população civil em cidades como Haifa ou Isfahan vive a poucos minutos de um abrigo antiaéreo. Crianças aprendem a distinguir o som de um drone do som de um motociclista antes mesmo de aprenderem a ler. A tecnologia de drones enxames é a nova fronteira. Centenas de pequenos robôs atacando simultaneamente como vespas. Nenhum sistema de defesa atual foi projetado para lidar com milhares de alvos pequenos de uma só vez. A inteligência artificial russa e chinesa pode estar fornecendo algoritmos de evasão para os mísseis iranianos. O mundo se pergunta se os Estados Unidos ainda têm estômago para mais uma guerra prolongada nas areias do deserto. A política interna em Washington está dividida, mas a ameaça a aliados estratégicos une os falcões de guerra. Cada bunker destruído e cada base aérea atingida nos aproxima de um ponto de não retorno. A guerra biológica e química também assombra os planejadores militares como um fantasma silencioso. Unidades de elite, como a Força Quds do Irã, são especialistas em guerra assimétrica e sabotagem atrás das linhas inimigas. O Mossad responde com assassinatos de precisão usando armas operadas via satélite e robótica avançada. É uma guerra de inteligência, onde saber o que o inimigo pensa é mais importante do que quantos tanques você possui. O grande jogo geopolítico transformou o Oriente Médio em um tabuleiro onde as peças são vidas humanas. Se os campos de petróleo da Arábia Saudita forem atingidos, o mundo entrará em uma recessão pior que a de 1929. A dependência global de microchips e tecnologia torna cada conflito uma ameaça à vida moderna conectada. Mas em meio à fumaça surgem vozes que imploram por um novo pacto de segurança regional. A possibilidade de um grande acordo parece cada vez mais distante conforme o sangue é derramado. As bases americanas na Síria e no Iraque tornam-se alvos fáceis de drones de baixo custo carregados de explosivos. O contra-ataque americano viria na forma de bombardeios cirúrgicos que poderiam durar semanas. Mas como você derrota uma ideologia que vê o martírio como uma vitória suprema? Este é o dilema que assombra os estrategistas no Pentágono e no quartel-general de Tel Aviv. O Irã aposta na exaustão do inimigo. Israel aposta na sua superioridade tecnológica esmagadora. O tempo é o recurso mais escasso e a diplomacia está correndo contra um cronômetro que ninguém pode ver. A história nos ensina que guerras começam com entusiasmo e terminam com um arrependimento amargo. As ruínas de cidades antigas servem como um lembrete do que acontece quando o diálogo morre de vez. A fumaça sobre o Rio Jordão e as montanhas de Elburz pode ser vista do espaço, um sinal de que a Terra está em chamas. As futuras gerações olharão para este momento como o ponto de virada da ordem mundial moderna. O dólar americano, o petróleo e a segurança global estão todos em jogo nesta mesa de apostas alta. Navios de guerra chineses no porto de Djibouti observam o desenrolar, esperando sua vez de agir. A Rússia usa o conflito para desviar a atenção e os recursos do Ocidente de outras frentes de batalha. O mundo é uma teia complexa, onde puxar um fio em Teherã faz vibrar uma corda em Berlim ou Tóquio.
A paz é um equilíbrio frágil mantido pelo medo da destruição mútua assegurada. Mas o medo às vezes leva ao primeiro golpe preventivo, iniciando o que todos tentavam evitar. As sirenes param por um momento, mas o silêncio é ainda mais assustador, pois precede o impacto. A humanidade nunca teve armas tão poderosas em mãos tão propensas ao erro. O céu noturno, antes cheio de estrelas, agora é vigiado por satélites espiões e mísseis em espera. No final, não haverá vencedores em um conflito desta magnitude, apenas sobreviventes em um mundo mudado. O mapa que conhecemos pode ser apagado e reescrito como o sangue de milhões. Varanasi nos ensinou que a vida e a morte estão próximas, e aqui a escala é global. A esperança reside na diplomacia de última hora, nos canais secretos que nunca aparecem nos jornais. Homens e mulheres comuns em Teherã e Jerusalém querem apenas ver seus filhos crescerem em paz. Mas suas vidas estão nas mãos de líderes que jogam um jogo de xadrez com mísseis reais. O mundo continua a assistir entre o medo da guerra e o desejo de justiça. A fumaça das explosões eventualmente baixará, mas as cicatrizes durarão por séculos. O destino do século XXI está sendo decidido agora, nas areias e nos céus do Oriente Médio. Que a razão prevaleça antes que a última pira seja acesa no altar da guerra global.